Olá pessoal, boa tarde a todos. Está entrando no ar mais um Destaques do Pregão, nesse momento 15 horas e 22 minutos. Antes de falar dos destaques internacionais, eu vou direto para a área de análise. A gente tem um call lá preparado para todo mundo. Vou falar agora com o Guto. Boa tarde, Guto. Sem som, Guto. Vamos lá, testando agora som. Sim. Tá ok? Ok. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu tô tendo aqui um long and short dose dupla. Para quem não conhece o long and short dose dupla, ele mistura a parte estatística, que é o que a gente chama, e também a parte fundamentalista. E quem vai fazer essa parte fundamentalista nada mais do que a Priscilinha, que todo mundo ama. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Entrar aqui, o long and short é o seguinte, é comprado em Allianz, vendido em Multitrade, tá ok? Comprado em Allianz, vendido em Multitrade. O ratio de entrada está aqui em 0,3570. No momento está saindo um pouquinho do preço, está 0,3595. Tá? O nosso stop loss vai ficar aqui em 0,3463 e o nosso gain na nossa média, que fica aí na casa dos 0,37. Tá ok? Então, o long and short dose dupla, tanto a parte estatística que está muito bonita e também a parte fundamentalista. Como vocês observem, ele, olha só, bate no segundo desvio, volta para a média, bate no segundo desvio, volta para a média. Então, é um par que respeita muito o nosso setup, tá ok? E agora com vocês, vai aí a Priscilinha, que vai falar com vocês sobre a parte fundamentalista. Vamos lá, Fernanda. Obrigada. Bom, pessoal, só corroborando então esse long short que a gente está chamando, falando um pouco do setor de shopping center. Shopping center é um setor mais conservador, né? E dado a conjuntura aí que o Brasil se encontra econômica, ou seja, redução da taxa Selic, o governo incentivando bastante consumo, reduzindo o IPI, isso aí é um cenário favorável para o setor. Além disso, a gente enxerga que tem espaço para crescimento. Se a gente comparar aí com os principais players mundiais, como Estados Unidos, Canadá, México, a gente vê como o Brasil ainda está atrás nesse setor. Então, é um setor mais conservador, mas que a gente vê espaço aí para crescer. Falando das empresas, a Allianz, por que a gente gosta dessa empresa dentro do setor? Primeiramente porque chama a atenção o portfólio dela de nova geração, que são os shoppings que ela classifica aí com menos de 5 anos de operação. Ele se destaca, que se a gente for comparar com dados aí como Same Store Sales, que é um indicador importante, ou seja, a venda das mesmas lojas, esse grupo apresentou 10,1% de crescimento nesse último trimestre e a média do setor foi 8,3%, então se destacou. Além disso, a gente enxerga também que ela está um pouco descontada e por isso a gente recomenda a compra dela. Em compensação, na Multiplan, o que nos preocupa com a empresa é a relação risco-retorno. Ou seja, ela tem um forte calendário aí pela frente de entrega, ela tem 3 greenfields, que é exatamente você começar um shopping do zero para inaugurar esse ano, tem empreendimentos para o ano que vem, então a empresa tá com um prêmio aí sobre isso, que ao nosso ponto de vista, aí, só quando ela entregar de fato vai justificar esse preço. Além disso, a estratégia dela de construir empreendimentos em torno dos shoppings, como hospitais, residência, enfim, empreendimentos residenciais, isso aí é uma estratégia que a gente vê um pouco mais arriscada. E para completar, ela é que tem a menor margem EBITDA do setor, então é que menos consegue entregar números aí em relação a esse indicativo. Para mais detalhes, enfim, para esse texto um pouco mais elaborado, a gente está preparando um PDF, já está tudo pronto, certinho, caso queiram ler os clientes, assessores quiserem mandar também, fiquem à vontade. É isso aí, então, long short, dose dupla, Aliança e Multiplan. Obrigada, Diego, é com você. Ok, obrigado, boa tarde. Então é isso aí, pessoal, todo mundo de olho aí no long short dose dupla no setor de shopping. Agora, voltando aos mercados internacionais, aqui a gente tem uma figura da Espanha, ela que foi o grande centro das atenções no dia de hoje, pela divulgação do orçamento para 2013 do país. No começo chegou a preocupar, na verdade, Madrid soltou os números um pouco depois do fechamento da Bolsa da capital espanhola, portanto não chegou a fazer preço ainda no mercado de ações, mas a gente teve o euro reagindo, de início reagiram mal, até por conta da má repercussão da utilização de cerca de 3 bilhões de euros de um fundo de seguridade social para começar a cobrir os rombos no orçamento público do país. Então isso repercutiu meio mal no início, no euro, mas depois o mercado foi interpretando que realmente está dentro do aceitável pela União Europeia, o orçamento. Portanto, a gente teve aí o euro se recuperando
frente ao dólar. Isso ofuscou um pouco também, essa questão da Espanha ofuscou um pouco alguns dados que saíram nos Estados Unidos. Tivemos dados bons de pedido de seguro-desemprego e, por outro lado, dados ruins na encomenda de bens duráveis, que veio bem abaixo do esperado. Portanto, esses foram os grandes destaques de hoje. Agora, para saber um pouco mais do mundo das commodities, eu vou chamar de novo na área de análise a Marta para falar um pouco sobre as oscilações. Boa tarde, Marta. Boa tarde, Diego. No mercado de commodities aqui essa tarde a gente teve uma reação até que expressiva dos mercados lá fora. O CRB, que às 11h30, meio-dia, trabalhava com 0,5% de alta, já está com mais de 1% de valorização. E das commodities lá de fora, que nós usamos como balizador aqui na BMF, no caso grãos e café, a gente tem aí a soja e o milho operando em queda, mais acentuada lá fora. Aqui na BMF o milho está um pouco mais sustentado, lembrando que as geadas lá no Rio Grande do Sul prejudicaram algumas regiões produtoras do Brasil, então isso acaba inibindo a força vendedora aqui na nossa bolsa. E o café, que fechou bem valorizado tanto lá fora quanto aqui, né, com mais de 2,5% de valorização na BMF e quase 3% em Nova York. Para os destaques de agrícolas é isso por hoje, Diego. Ok, obrigado, Marta. Boa Obrigada. tarde. Bom, pessoal, falando agora de índice Bovespa, o índice opera muito próximo da estabilidade, aí 0,05 de... na casa dos 60.447 pontos, até um pouco próximo da máxima de hoje, não chegou a subir muito, 60.889 pontos, volume um pouquinho abaixo da média, 4,1 bilhões de reais girados até o momento. Em termos de volumes individuais, novamente a gente tem as preferenciais da Vale, girando um pouco menos do que costuma também, 380 milhões de reais até o momento, seguido de Petrobras, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, a holding do Itaú, a Itaúsa, a Lojas Renner, que é a grande surpresa dessa lista, aí, com 102 milhões de reais. Lojas Renner repercutindo em notícias do corte da taxa de juros no cartão de crédito, ela que depende muito das vendas a crédito. Mais da metade das vendas feitas nas lojas da varejista vem de vendas a crédito, portanto, reagindo aí o papel ao cenário fundamentalista. Seguida de Uzi Minas 5, com 97 milhões de reais girados até o momento. Daqui a pouco eu vou falar sobre a parte corporativa. Agora a gente vai direto para São Paulo, falar com Chico Alves sobre a agenda macroeconômica. Boa tarde, Chico. Muito boa tarde, meu caro Diego, muito boa tarde, XP, muito boa tarde a todos. Teremos já essa noite de quinta-feira, dia 27, uma agenda aí muito intensa, com vários importantes indicadores na Ásia e também no Pacífico. Nós começaremos aí às 20 horas desta quinta-feira na Coreia do Sul. Nós teremos a produção industrial e o saldo em conta corrente referentes ao mês de agosto na Coreia do Sul. Às 20 horas, no Japão, importantíssimo indicador, o Índice de Atividade Industrial, Gerentes de Compras, o PMI ou PMI de setembro, portanto, será medida aí a atividade industrial, Gerentes de Compras, dado fechado do mês de setembro no Japão. Em seguida, no Japão, nós teremos a taxa de desemprego agora de agosto, gastos do consumidor de agosto, além do CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, também mês fechado, já dados de setembro, a produção industrial de agosto e vendas no varejo de agosto. Portanto, o Japão vai tomar conta do início da noite aí com uma série de importantíssimos indicadores referentes aí aos mais variados setores da economia japonesa. Às 23 horas e 30 minutos, 11h30 da noite pelo nosso horário, na China nós teremos a divulgação do Índice de Produção Industrial, Gerentes de Compras, o PMI ou PMI, dado revisado medido pelo HSBC. Portanto, mais um importante indicador, desta vez na China, HSBC divulgando o seu Índice de Produção Industrial, Gerentes de Compras, o PMI ou PMI, de setembro, dados revisados. Portanto, no Japão e na China, além do dado da Coreia do Sul, indicadores muito importantes nesta noite, neste início de noite, início de madrugada também na região da Ásia e do Pacífico. Na Europa, nesta sexta-feira, na madrugada desta sexta-feira, dia 28, também uma agenda muito intensa. Nós teremos na França, às 2h30 da manhã, o PIB do segundo trimestre revisado, portanto, PIB segundo trimestre. Na Alemanha, as vendas no varejo de agosto. Logo depois, na França, nós teremos o índice de preços ao produtor, o PPI também de agosto. Na Espanha, nós teremos índice de preços ao consumidor, também dados de setembro. Mais tarde, na zona do euro, índice de atividade econômica, um importante dado também que medirá a atividade econômica da zona do euro. Na Itália, 5 horas da manhã, índice de preços ao produtor de agosto.
Na zona do euro, mais um indicador, o CPI, Índice de Preços ao Consumidor. E finalizando, nós teremos na Itália o CPI, também Índice de Preços ao Consumidor. Em Portugal, a produção industrial e vendas no varejo. Portanto, um fechamento de semana aí bastante intenso nesta madrugada na zona do euro, na Europa, os principais países disponibilizando aí desde dados de desemprego que vão acontecer aí na França, dados da Alemanha, na Itália também, índices de inflação e dados de atividade serão monitorados, serão acompanhados aí nesta madrugada. Estados Unidos, amanhã, sexta-feira, dia 28, 9h30, Departamento do Trabalho com renda pessoal de agosto e os gastos com consumo de agosto, portanto, dois importantes indicadores amanhã às 9h30. 10h45, o ISM de Chicago, que é o Índice de Atividade Industrial Regional Gerentes de Compra, também dados de setembro, PMI, PMI, e às 10h55, o último dado do dia e da semana, a Universidade de Michigan vai divulgar o seu Índice do Sentimento do Consumidor, dados finais de setembro, portanto, 3 indicadores nos Estados Unidos, como nós pudemos observar, uma agenda intensa essa noite. No Japão, dados da China, na madrugada a Europa inteira vai ter dados, os países apresentarão importantes números, e nos Estados Unidos esses 3 indicadores importantes aí fechando a semana e o mês. Francisco, muito obrigado pelas informações, um ótimo fim de tarde para você. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e até amanhã. Pessoal, voltando ao nosso cenário corporativo aqui, maiores destaques de alta e de baixa, temos B2W, depois de figurar ontem na lista de queda, de maiores quedas, voltando aí 3,44%, depois da notícia de que ontem a sua controladora, a LASA, Lojas Americanas S.A., teria comprado no pregão 0,15% das ações da B2W aí ao preço de mais ou menos R$10 por ação. Seriam 230 mil ações que a LASA teria comprado, ou seja, gasto aí R$2 milhões. Não é muito, é verdade, mas isso anima o mercado na medida em que demonstra que o controlador está confiante na empresa, portanto o mercado acaba seguindo um pouco disso também. Então a B2W segue como o maior destaque de alta do índice no dia de hoje. Temos também Lojas Renner se recuperando do tombo de ontem, também 2,86%, recuperação técnica, Sabesp, Cielo e JBS. Cielo também se recuperando do tombo do início da semana, depois que caiu junto com todo o setor financeiro após a divulgação da queda da taxa de juros do cartão de crédito feita pelo Banco Bradesco, e também pela intenção divulgada pelo Itaú de diminuir a mesma taxa até o fim do ano no máximo. Temos também Braskem na ponta de queda, 3,73%, depois de ser rebaixada aí pelo Credit Suisse. Na verdade, a Braskem ela teve a sua recomendação rebaixada de outperform, ou seja, compra, para neutro, ou seja, market perform, portanto, Braskem reagindo ao relatório do Credit Suisse no dia de hoje, reagindo forte ao relatório como maior destaque de queda. Temos também Rossi Residencial, DASA, BR Malls e Gafisa, portanto, setor de construção civil aí com 2 representantes, depois da Rossi declarar que não houve a Assembleia de Acionistas para votar sobre o aumento de capital, portanto, o mercado reagindo mal aí com 3,7% de queda. Bom, pessoal, por hoje é só de destaques. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Lembrando que hoje temos reunião do Conselho do Pão de Açúcar. A qualquer momento a gente vai falar sobre essa reunião, o que saiu dessa reunião. O Abílio Diniz está querendo encrenca realmente com o Cassino. A respeito dessa reunião, o Abílio alega que essa reunião foi chamada com o intuito de fazer ele perder poder dentro da empresa, mas o Cassino se defende dizendo que seria uma mera reforma estatutária, na verdade, mera entre aspas, porque é um passo importante para a empresa, já que a intenção do grupo francês seria levar o Pão de Açúcar ao novo mercado, portanto, seria uma boa notícia isso para os acionistas do grupo Pão de Açúcar. Tá ok, pessoal? A qualquer momento a gente volta com mais informações. Fique até a próxima e um bom pregão.